Aleluia, nós somos o Exército de Salvação do Corpo de Piraí do Sul. Vir força não há pra destruir o amor e fé no coração que do Senhor recebi, pois é Ele e é os meus passos. A Ele me entreguei, nele confiarei.
Aleluia! Graça e paz a todos vocês. É com muita alegria que eu venho nesta noite para trazer a pregação deste culto. Então eu gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus em João, capítulo 21, e nós vamos fazer a leitura do versículo 15 até o versículo 19. Então, João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 19. Esse texto que nós vamos ler é um texto que vem seguido do encontro que Jesus teve com alguns discípulos numa praia, onde esses discípulos estavam pescando. E Jesus, então, prepara uma refeição e eles ali, então, comem juntos. Então, diz assim, João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Oremos. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo na distância, a gente pode ter o Senhor unindo a gente. Nesta pregação, que o Senhor possa preparar os nossos corações para que, ao encontrar a Tua palavra, ao ouvir a Tua palavra, o nosso coração possa ter uma terra fértil, onde a Tua palavra possa se aprofundar, frutificar e dar frutos. No Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse texto tem algumas partes que me chamam a atenção. E uma delas é quando todas as vezes que Jesus se retrata a Pedro, ele chama Pedro de Simão, filho de João. Veja, versículo 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E assim vai. Todas as vezes, então, ele se retrata como Simão, retrata Pedro como Simão, filho de João. E é bastante interessante isso me chama bastante atenção. Como Pedro tinha voltado a pescar, Jesus, então, provavelmente estava mostrando pelos nomes, né, que citou, Simão e filho de João, que Pedro estava tentando voltar a ser apenas Simão, que não o conhecia. Então, Pedro estava passando por uma situação, como todos os outros discípulos, em que teve seu mestre morto e sozinho, né, se sentindo sozinho, ele então decide em ir pescar. E aí então Jesus chama Pedro pelo nome antigo, pelo nome em que na época Pedro não conhecia Jesus. Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes outros? É interessante essa parte, porque a palavra original estes também pode significar isto. E Jesus de uma maneira muito inteligente e prática, ele une, falando no original estes, com o significado que também pode significar isto, como eu falei, dizendo que você me ama mais do que esta pesca? Você me ama mais do que esses amigos que estão com você? Então, é interessante a gente perceber isso. E em seguida, a gente percebe que o amor em que Jesus fala, que ele pergunta a Pedro, é um amor, né, ágape, né? O amor em que Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes bem que eu te amo. É um amor diferente.
é aquele amor amigável, né? É aquele amor que a gente ama um amigo, que a gente ama a namorada, né? O namorado, o marido, a esposa. É um amor completamente diferente do amor em que Deus, em que Jesus ama a cada um de nós. O primeiro chamado de Pedro foi para ser pescador de homens. Esse chamado era para ser pastor de ovelhas. Percebam a diferença do primeiro para o segundo chamado. Primeiro chamado foi para ser pescador de homens. Ele ia continuar pescando, mas de uma maneira diferente. Mas agora, com esse segundo chamado de Deus, ele então é chamado para poder pastorear. E para fazer isso, é apenas o amor de Jesus que faz com que o homem possa de fato pastorear alguém. Pela segunda vez, então, a gente percebe no versículo 16 que Jesus então de novo faz a pergunta: Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E com o mesmo amor ágape, a pergunta de Jesus veio a Pedro. E com a mesma resposta, com o amor filéu, né? Um outro tipo de amor, Pedro então responde para Jesus. E pela terceira vez, quando Jesus, ele pergunta para Pedro, é bastante interessante isso. Desta vez, Jesus mudou a sua pergunta, ele mudou a palavra e começou, ao invés de usar a palavra ágape, ele usou a mesma palavra que Pedro estava usando. Ele usou a palavra, o amor que ele usou dessa vez foi a filéu. E é bastante interessante isso, porque Jesus, a gente percebe que usando essa mesma palavra, ele desce, ele vai até onde Pedro está. Para que, e o convite era para Pedro ser pastor dos seguidores de Jesus. Era esse o convite em que Jesus estava fazendo. Mas Pedro sabia que não tinha condição nenhuma de ter um amor ágape. Pedro sabia, ele se conhecia. Quando Pedro se entristeceu, a gente pode até fazer uma ligação aos versículos dos textos anteriores, quando ele nega Jesus 3 vezes. A gente pode fazer sim essa ligação. E ele sabia que ele não tinha um amor suficiente para tal sacrifício. Jesus, ao utilizar o amor afetivo, né? O amor filéu, de irmão para irmão, queria comunicar duas coisas para Pedro. Uma, é suficiente, né? Esse amor é suficiente para servir a Cristo, ter amor fraterno por Ele. Covardes e outros imperfeitos podem servi-lo sem primeiro resolver suas imperfeições. Então veja, o que Deus está falando aqui, deixa muito claro, é que independente das nossas imperfeições, assim como a de Pedro, nós podemos sim servi-lo. A segunda verdade é, ao sentimento de incapacidade para a obra de Jesus, o Senhor contrapõe a verdade em nosso coração, como que dizendo: não é verdade que você me ama? Então isso basta. Cuide de minhas ovelhas. Pedro não poderia se negar a isso, porque seu amor por Jesus era a mais pura verdade. Então percebam que o simples amor que nós temos para com Deus, se ele for sincero, se ele for puro, se ele for real, se ele for verdadeiro, ele será o suficiente para que o outro possa saber, através de nós, que verdadeiramente Jesus vive. O versículo 18, Jesus então traz como a Pedro, ainda quando era moço, depois quando vai se tornar velho, Pedro conseguiria morrer por seu Senhor Jesus.
Agora ele ainda não estava pronto para isso. Portanto, mesmo sem ainda estarmos prontos, podemos desde já servir a Jesus. Quantas vezes a gente tem ouvido alguns pedidos de uma pessoa ou outra e muitas vezes a gente fala, não, eu não estou pronto, não é verdade? A gente não diz isso? Não, eu não estou pronto para isso, não, eu vou me preparar e tal, não, mas ainda não estou pronto. Pois a palavra de Deus diz que um dia nós estaremos prontos para morrer por Ele. E que, mesmo que sem ainda a gente estar pronto, ainda assim, a gente pode hoje servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto então a cada um de vocês, quantos de vocês amam de fato o Senhor? Vocês amam a Jesus? Quando Jesus olha para você e o chama, Ele chama você hoje pelo seu nome ou Ele chama por aquele nome de antes, de quando você ainda não conhecia Jesus? Quando você responde ao amor de Deus, com que amor você responde a Ele? Quando você diz ao Senhor, Senhor, eu te amo, você o ama de verdade? Esse amor é suficiente para fazer com que você o sirva? Ou você está vivendo aquele amor de ficar na tua, de ficar tranquilo, esperando ficar pronto? O tempo é hoje, o tempo é agora. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, queridos, e nós estamos trancafiados dentro de casa, vivendo e convivendo com outros que fazem parte da nossa família. E muitas vezes no convívio é complicado, no convívio é difícil. E Jesus chama você, ei, Débora, ei, Kátia, ei, Orlando. E qual é a tua resposta para esse Deus? Qual é a tua resposta para o Senhor? Que tipo de amor você está oferecendo para o Senhor quando você está entre as quatro paredes da sua casa, vivendo nesse tempo de pandemia? O Senhor Jesus nos chamou, assim como chamou Pedro, para sermos pescadores de homens. Mas Jesus também nos chama para sermos pastores no sentido de cuidar daquele que na realidade precisa do cuidado espiritual. E esse cuidado espiritual não quer dizer simplesmente a pregação da palavra, né? Não. Muitas vezes o espiritual é quando alguém está precisando de alguma coisa. É quando alguém está com fome, é quando alguém está com sede. Jesus chama você. Jesus chama a mim. Todos os dias. Qual é o nome? Como eu estou sendo chamada por Jesus hoje? É isso que eu quero deixar para vocês nesta noite, sempre lembrando que mesmo com um amor imperfeito, mesmo com um amor humano, mesmo com aquele amor que é de amigo para amigo, de amiga para amiga, de colega, esse amor, se ele for verdadeiro nas mãos de Deus, a gente consegue verdadeiramente servir ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, queremos mais uma vez te agradecer por o Senhor nos mostrar no tempo em que vivemos com o Senhor, que de fato a cada dia precisamos amadurecer na tua palavra para que a gente na nossa vida diária, a gente não venha esquecer que o Senhor não está distante de nós. Nos ajuda em nome de Jesus a lembrarmos que com um amor verdadeiro para contigo, eu posso te servir. Dentro de casa, com os meus familiares, ou com os mais próximos, enfim, eu posso ser verdadeira contigo. Então nos ajude em nome de Jesus a fazer com que este amor possa ser cada vez mais profundo, diariamente, cada vez mais profundo, porque dessa forma eu serei, Senhor, em nome de Jesus, com o teu imenso amor, eu serei aquilo que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida,
hoje e para todo sempre. Que Deus vos abençoe. Amém? Amém.